Bom, nós estamos estudando aqui um tema bem relevante, um tema que muitas vezes passa despercebido, né? E na EBD é maravilhoso que nós podemos estudar temas com muita profundidade e temas que às vezes ele não tem uma abordagem única, né? Nós percebemos que no nosso texto é um versículo que fala sobre os pecados sobre um pecado por omissão. Aí nós aproveitamos e desenvolvemos o tema. Então, eu vou ler aqui o nosso versículo, que a ideia é que todos possamos decorar esse versículo como um desafio, porque ele é um versículo central dessa carta, né? Tiago 1:22, a palavra de Deus diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Vamos lá? Tá, então nós iniciamos analisando em primeiro lugar qual que é o fim, a finalidade do homem, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quer dizer, a ideia é primeiro colocar qual é a nossa posição nesse mundo, qual é a nossa posição no universo, para que Deus nos criou. E está aqui, é maravilhoso, é um propósito incrível, é um propósito maravilhoso. Então, quando nós temos em vista o nosso propósito aqui, as nossas ações fazem sentido e o porquê a gente quer ser um discípulo de Jesus? Porque a gente quer glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Porque é exatamente essa a razão pela qual o nosso Deus, o Eterno, ele nos criou. Aí nós vimos aqui, como eu falei brevemente, nós estamos estudando o versículo 17 de Tiago, que eu vou ler aqui mais uma vez. Podem abrir suas Bíblias no versículo 17, por favor. Vamos lá. O que é? Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós também falamos a importância, irmãos, de não tirar um texto do seu contexto. Então, sempre que a gente lê a palavra de Deus, a gente nunca pode tirar um ensinamento, ou ler um versículo e tirar um ensinamento, fazer uma aplicação direta na nossa vida. Porque a gente corre um risco enorme de criar uma coisa que não é o que o autor bíblico disse. Ou seja, de caminhar por um caminho que não é o caminho que Deus planejou. Então, como a gente primeiro falou, então, primeiro, o que nós devemos entender que Tiago está ensinando? Então, ele está falando de um pecado por omissão, que é o pecado do contexto do texto que nós lemos, do texto de 13 a 17. O que aqueles comerciantes estavam fazendo? Tirando Deus dos planos dele e se colocando no centro, desprezando a vontade do seu Criador, e fazendo isso, a omissão, qual é a grande omissão? A grande omissão é tirar Deus da equação, tirar Deus dos seus planos, tirar Deus do centro da nossa vida e seguir. E fazer as coisas assim, confiando nas próprias forças. Esse é o pecado que Tiago está exortando para que não seja cometido. É um pecado por omissão. Dentro desse tema, nós aproveitamos para estudar outros pecados que nós podemos cometer por omissão e aprofundar o tema. Então, nós vimos aqui o primeiro aspecto, que é o aspecto da diaconia, e foi uma conversa muito boa. Os irmãos contribuíram muito, acho que foi bem edificante, a gente conseguiu falar em mais de uma hora só, basicamente dessas duas perguntas aqui. E foi muito interessante isso, a troca de experiência, de conhecimento e o aprendizado, né? Porque a nossa ideia é sempre assim, ó, é aprender o que Deus falou, o que Deus quer que nós saibamos desse tema. Já entrando agora na nossa aula de hoje, tem dois pontos que eu gostaria de reforçar, que tem um link ainda com a aula anterior. O primeiro é esse. E é muito importante nós termos ele em mente. Pessoas com dom de diaconia, que foi especificamente da última aula, e demais dons também se aplica. Elas sempre terão uma sensibilidade maior e uma excelência no exercício daquele dom. Acho que faz umas 5 aulas, mais ou menos, nós conversamos um pouco sobre isso. Como você sabe, às vezes você fala assim, mas eu não sei exatamente qual é o meu dom.
Uma dica para você ir sondando qual que é o seu dom em regra, onde você é mais vocacionado, onde Deus te chamou para exercer um ministério de forma mais especial, é alguma área do reino espiritual de Deus que você sente que queima o seu coração, que aquilo de alguma forma te impulsiona. Então, por exemplo, nós temos aqui os irmãos da igreja que estão um pouco mais à frente desse ministério de diaconia. O Homero aqui está na minha tela, tem a Geni, o Reinaldo, e os demais, o Gerson, os outros diáconos. Eles têm, como eles têm esse dom, eles têm uma ênfase maior. Ou seja, eles vão, possivelmente o Gerson vai falar, gente, a gente precisa ver isso, o Homero, olha, tem tal coisa. Aí a Geni sempre tá, gente, a sexta, não podemos esquecer da ajuda nas sextas, quer dizer, eles têm aquela ênfase maior, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos responsabilidade também, como nós vimos naquele texto em que o Senhor Jesus fala dos justos e dos ímpios. Os justos fazem obras boas, naturalmente, eles visitam, eles dão de comer, dão de beber, eles cuidam da pessoa necessitada. E é tão natural que o justo ele não percebe que aquilo não é pesado para ele, é uma maneira de viver. E os ímpios, ao contrário, ele é tão insensível, ele é tão distante do Senhor, que ele nem percebe que ele está sendo omisso em relação às necessidades das pessoas. E essa é uma característica do ímpio. Porque quando o rei fala assim, quando eu fui preso, vocês não me visitaram, eu tive fome, vocês não me alimentaram, tive sede, vocês não me deram de beber. Aí eles falam, quando fizemos isso? Quer dizer, é aquela pessoa que ele é tão egoísta, ele está tão centrado nele mesmo, que ele não consegue sentir que outras pessoas têm necessidades. Então, isso eu queria reforçar. Nós, como cristãos, temos essa responsabilidade, e em especial no aspecto da diaconia, de cuidar das pessoas. E dois, é natural que as pessoas que são mais vocacionadas, que têm um chamado mais específico nessa área, vão sentir mais nessa área. Vão sentir mais que tem que trabalhar nisso, vão perceber mais as necessidades. E aí a igreja vai girando isso. Levando para outro dom, o irmão que tem uma ênfase na oração, que ele tem um chamado, que ele vai sentir e falar assim, nossa, gente, a igreja tem que orar mais, vamos fazer uma campanha de oração, como as mulheres fazem, às vezes, uma semana de oração com propósito, mas isso não tira a responsabilidade da igreja exercer dons, mas quem tem aquele dom mais vocacionado, ele vai perceber mais sobre isso. Então, isso é muito importante. É um dom que é distribuído na igreja, e alguns irmãos têm essa ênfase. Outra coisa que eu queria falar, para fechar o tópico anterior, é um tema muito sensível. E eu falei ele, mas eu queria falar ele com uma abordagem mais enfática. Irmãos, diaconia é importante. Cuidar dos necessitados é importante, faz parte do estilo de vida cristão do discípulo. Ou seja, é o modo que o discípulo de Jesus vive. Porém, a gente precisa ter um cuidado. Porque diaconia, ou seja, cuidar, levar um abrigo, um agasalho, alimentar a pessoa que está precisando, mas sem anunciar as boas novas, é puro assistencialismo. Aí até coloquei aqui essa frase, né? A gente vai, quer dizer, a gente vai estar permitindo e vendo muitas pessoas indo para o inferno bem agasalhadinho e com a barriguinha cheia. Então, por isso que é muito importante, quando a gente cuida, trazer a palavra. Porque essa é a nossa missão, tá entre as nossas missões aqui nesse mundo, é levar e mostrar e anunciar o reino do Filho amado de Deus. Então, isso tem tudo a ver com a última pergunta que nós conversamos na aula passada, que é a gente cuidar das pessoas e anunciando o reino de Deus. Mas, primeiro, às vezes aquela necessidade material emergencial, ela vai viabilizar a pessoa. Poxa, a pessoa com fome, ela não vai te escutar. Mas aí você, suprindo essa necessidade, você anuncia as boas novas. O Senhor Jesus, ele que me mandou aqui, ele que nos manda, ele nos envia para cuidar das pessoas e anunciar o reino dele.
Você conhece Jesus? Etc. Aí você entra no tema. Então, isso é muito importante, gente. Fazer boas obras não é só assistencialismo. Assistencialismo puro e simples não tem nada a ver com o nosso objetivo e o nosso foco, que é ganhar vidas para o Senhor Jesus, para o reino de Deus. Dito isto, vamos para o aspecto de outras omissões. Então, eu elenquei alguns pecados para a gente conversar, porque eu achei que eles têm muito a ver com a nossa caminhada e são temas sensíveis para todos nós, dos quais nós não podemos deixar de ter uma visão muito cuidadosa sobre esses aspectos da nossa vida cristã. Eu comecei falando aqui que o pecado por omissão ele é tão sério quanto de comissão. Ou seja, deixar de fazer alguma coisa quando deveria ser feita é tão grave quanto você fazer algo que não deveria ser feito. Eu vou pedir para os irmãos abrirem comigo em Lucas, capítulo 19, e vamos ler do versículo 11 ao 27. Lucas 19, 11. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem nobre de nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Uma mina, agora a título de informação, é uma moeda grega que valia 100 dracmas. Uma dracma era o preço do trabalho de um dia de um operário, ou seja, cada mina valia 100 dias de trabalho. Quase que um terço do salário do ano de um trabalhador. Então, uma mina era muito dinheiro, 10 minas era muito dinheiro. Continuando no versículo 14. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber o quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou um homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com os juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem ao que tem 10. Senhor, disseram ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Essa parábola ela é muito rica e o Senhor Jesus tinha uma lição muito importante quando ele trouxe ela. O rei é o Senhor Jesus. As minas é o conhecimento do evangelho que nós temos. E a prestação de contas é quando o Senhor Jesus voltar, nós prestaremos contas de como foi a nossa vida e o que nós fizemos com essa palavra maravilhosa de Jesus que nos foi anunciada. Nós temos uma responsabilidade muito grande quanto ao uso, quanto ao conhecimento do evangelho. Então, na volta do Senhor Jesus, isso é importante, porque a gente tem às vezes uma falsa ideia de que eu tomei uma decisão por Jesus um dia, um ato realmente de fé e eu me comprometi. Mas depois disso eu fiquei tranquilo, tô salvo. Não tenho mais compromisso, aprendi mais ou menos ali uma outra coisinha. João 3,16 é legal,
E às vezes quando dá para falar de Jesus, às vezes eu falo, às vezes nem regra não falo para não ficar mal. Esse é o servo mau, gente. É o servo que vai ser cobrado, porque ele pegou aquele conhecimento da palavra de Deus, precioso, aquele conhecimento para a salvação, e ele guardou. E ele não expandiu, e ele não compartilhou, e ele não, hoje como nós vimos, ele não tem discípulos, ele não tem um filho espiritual, ele não tem ninguém com quem ele possa compartilhar e ensinar as maravilhas do reino de Deus. Irmãos, a salvação em Cristo Jesus foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida e é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer nas nossas vidas. Se isso é uma verdade para nós, porque é isso, como nós podemos não anunciar? Como nós podemos não compartilhar as boas novas do reino de Deus? Então, essa é a ênfase. Isso é uma missão gravíssima, como nós estamos vendo no texto. O não compartilhar das boas novas de Cristo Jesus. Então, nós, como cristãos, nós devemos ter esse cuidado, meus irmãos, porque é uma responsabilidade muito grande o conhecimento que nós temos de Cristo, a missão dele e o que nós fazemos com esse conhecimento que nós temos, a importância de nós compartilharmos essas boas novas, que é o que são o evangelho, que é a melhor notícia que aconteceu. Deus veio e habitou entre nós, entregou a vida por cada um de nós, pelo perdão dos nossos pecados. Bom, esse foi um aspecto importante de pecado por omissão. O cuidado que nós devemos ter no uso do evangelho. Agora nós vamos analisar outro aspecto muito interessante. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 1. Irmãos, aqui enquanto os irmãos estão encontrando, eu vou falar uma coisa que é muito preciosa também. Vamos lembrar, quando esses livros foram escritos, eles eram um outro mundo, tudo era diferente. Então, esses livros eram escritos em uns pergaminhos, que é aquele era feito de algum material resistente, como couro, e alguns materiais que duravam, né? Eles enrolavam e colocava ali e lacrava ele. Então, por que eu disse isso? Porque, imagina, eu tenho um rolo lá do livro. Como eu vou saber o que tem naquele livro? Então, quando você queria saber, deixa eu ver o que fala mesmo Hebreus, ele puxava ali o início de Hebreus e lia. Então, quando a gente lê um livro aqui da Bíblia, o primeiro capítulo, ele é muito importante, porque ele, em regra, tem a ênfase que o autor quer dar. Ele tem um resumo daquele livro. Então, o capítulo 1, ele tem uma riqueza importantíssima, que o autor está falando assim, pessoal, olha o que tem em Hebreus. Você leu o capítulo 1, não, às vezes não todo o capítulo, às vezes na metade ele já explica a introdução, mas é aquela lei, é o índice. A pessoa que vai abrindo o rolo, ele vai vendo que tem aquela mensagem. Então vamos lá, o que o autor de Hebreus nos apresenta como resumo do que ele vai falar no livro de Hebreus principalmente? Hebreus 1:1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus. E olha esse trecho, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ele fala aqui no versículo 3, Cristo Jesus é o Deus poderoso do universo. Continuando. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então, aqui, o autor de Hebreus está falando, quem é Cristo? Olha, eu estou falando aqui do todo-poderoso Senhor do universo. Aquele homem que veio e morreu na cruz, ele é o resplendor da glória de Deus. Ele sustenta o universo. Por meio da palavra dele, tudo foi criado. Então, aí o autor de Hebreus está falando assim, olha de quem eu estou falando, hein? Olha a importância da pessoa que eu estou falando. Vira uma página, acompanha comigo agora, capítulo 2,
de Hebreus, vamos ler de 1 a 4, que vamos entrar no nosso tema especificamente. Por isso, Hebreus 2:1. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Desculpa. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Texto mais a ênfase que ele está dando aqui, versículo 3. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esse texto é muito rico, irmãos. E ele está falando de uma maneira que ele está fazendo uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E nós devemos ter muita atenção quando os autores bíblicos fazem a relação. Porque o Novo Testamento ele é construído, o alicerce do Novo Testamento é o Antigo Testamento. Porque é a palavra de Deus, sendo continuamente revelada até Apocalipse. E aqui ele está explicando uma coisa muito rica, gente. Isso daqui é muito interessante. Às vezes a gente lê e não percebe a riqueza que o autor quer falar. Que ele fala, olha no versículo 2. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? O que ele está? Ele está lembrando do episódio do Monte Sinai, onde Moisés recebeu a lei. E ali Deus falou por meio de anjos para Moisés e transmitiu a lei. E o que o povo de Israel precisaria obedecer para estar dentro da aliança com Deus. E essa mensagem Deus enviou por meio dos anjos. E aí ele fala, se essa mensagem mostrou a sua firmeza e todo descumprimento dessa mensagem teve punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Lembra do que eu falei? Por que eu li o capítulo 1? Porque ele está falando quem é Cristo. Aqui ele está fazendo uma comparação entre Cristo e os anjos. Ele está falando aqui, ó, se a mensagem que foi intermediada pelos anjos tinha importância e o descumprimento, a lei, e o descumprimento dela tinha sua punição, imagina, gente, a mensagem trazida por Cristo. Por aquele que é o resplendor da glória de Deus. Nós temos a mensagem trazida da boca do próprio Deus vivo. Se o próprio Cristo Jesus nos apresentou a salvação, e como podemos negligenciar a salvação? Como podemos negligenciar essa mensagem da cruz? Então, aqui a ideia é, primeiro, mostrar, olha, se aquela mensagem era importante e descumprimento dela tinha punição, imagina a mensagem trazida por meio do próprio Deus vivo para nós. O que acontecerá com a gente se nós negligenciarmos as palavras do próprio Deus? Então, aqui é muito interessante essa riqueza e esse jogo de palavras e de autoridade que o autor de Hebreus traz. Agora eu vou abrir para ouvir um pouquinho dos irmãos. Quem quiser compartilhar alguma coisa, quiser falar, se quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta. Está aberto, meus irmãos. Bom, não, tranquilo. Então, aqui é interessante, eu acho que isso é o que eu gostaria que ficasse assim, bastante retido no nosso coração, em relação a esse tópico. A gente dá muita importância para o primeiro capítulo, normalmente, né, que é a introdução, porque, lembrando dessa ideia, se a gente guardar essa ideia na cabeça, vai ficar muito legal. Quando o cara puxa, quando alguém queria saber o que tem naquele rolo, o que fala 1 Coríntios? Ele puxa ali, ó, e lê o comecinho, fala, entendi. O que ele fala aqui em Hebreus? Deixa eu ver. Ele puxa um pouquinho, entendi. Então, aí aqui, como nós vimos, o autor de Hebreus, ele está mostrando a grandiosidade de Cristo. E ele vai ficar fazendo, na carta de Hebreus, várias vezes, ele vai ficar comparando Cristo, que é o Todo-Poderoso, e os anjos, que são criaturas de Deus. Mas que merecem o seu respeito, tudo, mas são
incomparavelmente inferiores a Cristo, que é o Deus pleno criador do universo. E aí essa ideia de que se nós ouvimos a mensagem dos anjos e tínhamos que foi nos trazida por meio dos anjos, né? Como instrumento, eles foram instrumentais, né, para levar a mensagem para Moisés. Imagina a mensagem de salvação do próprio Deus, o próprio Deus vivo, aquele que é o resplendor da glória de Deus, nos entregou. Por isso, a importância de nós guardarmos essa mensagem e não sermos omissos em relação ao que Cristo Jesus nos ensinou. Alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Senão eu vou dar prosseguimento, irmãos. Pode falar, pastor. Pastor Gival, no caso. Abre o microfone, Gi. Seu microfone. Eu acho que aqui no Hebreus 2:4, né? Ele fala no 2:3, né? Como escaparmos se negligenciarmos tão grande salvação, né? Esse negligenciar é você ter a disposição e não levar a sério, não levar em conta aquilo que está ali, presente. E eu acho que isso aqui, amarrando lá com o Tiago, tem essa ideia da omissão, né? A omissão está negligenciando a proposta de Jesus, né? Sobre o que ele espera do cristão com relação ao testemunho, com relação à mensagem, com relação ao estilo de vida. Então, eu acho que a negligência ela é uma coisa inerente da gente, a gente ser displicente com aquilo com o tesouro que nós temos na mão, né? E que, de certa forma, amarrando lá com a parábola lá de Jesus, né? Teve quem levou a sério a incumbência de cuidar da dracma que recebeu, e tem aquele que foi negligente nesse sentido, né? Ele não levou em conta, apesar de saber de toda a seriedade do Senhor dele, ele não levou tão a sério. Ele achou que passava ileso, né? Então, essa questão da negligência é um chamado para a gente, né? Nós temos o nosso chamado, nossos dons, nós temos as nossas oportunidades que surgem no dia a dia, e a negligência é não levar em conta o sentimento, assim, o dever, levar em conta um dever. Então, eu acho que como cristão nós temos um dever, e é justamente não levar esse dever adiante que nos torna negligentes e omissos, né? Então, só amarrando essa negligência com omissão, tá bem? Amém. Amém. E lembra, obrigado, pastor. E pensando nisso também, é bem legal nós lembrarmos dos milagres de Jesus, quando ele tinha aqueles encontros marcantes com as pessoas, e ele operava sinais e maravilhas, ele terminava falando para a pessoa: vá, e não peques mais. A vontade de Deus é que obedeça os mandamentos. Então, isso é ser diligente em não negar a mensagem de Cristo. E Cristo está falando: olha, eu te perdoo, agora siga uma vida sem pecados. Uma vida que busca a santidade, né? Então, bom, mais algum irmão que quer contribuir, falar alguma coisa? Eu já vou dar prosseguimento aqui no nosso estudo, meus irmãos. A Vera, abriu aqui. Eu acho que essa negligência, né, Flávio, está muito ligado à falta de temor. Quando a nossa vida não está assim tão conectada a essa grandeza, né, ao que falou, o resplendor da glória. Isso é uma coisa muito, muito grande, muito alta, a gente saber quem Deus é e ter o temor que é devido ao nome dele, né? Quando isso falta, vai ter essa negligência. Então,
o que nós temos que observar como filhos de Deus? Essa adoração, esse engrandecimento da pessoa do nosso Deus e saber, procurar saber cada dia quem Ele é, o resplendor da glória dele. Sempre me lembro daquele texto de Isaías capítulo 6, quando Isaías vê a glória de Deus. Acho que nós temos que estar um pouquinho mais ligados nessa contemplação, que é ver Deus da maneira como Ele é, tão grande, tão superior, tão, às vezes, até inacessível. A gente quer achar, a gente quer encontrar, estamos lutando para isso. É difícil para nós, mas não vamos desistir, porque seria negligenciar tão grande conhecimento e tão grande salvação, né? Vamos buscar isso. Amém. É exatamente isso que o autor de Hebreus está falando no capítulo 1. Irmãos, ele é muito grandioso. Nós precisamos ter atenção no que ele está falando. Pode falar, Alba. Não, eu estava só fazendo um paralelo entre aquela parábola de Lucas, daquele homem que se tornou rei, né? E com esse texto de Hebreus também, que ele se tornou, né? Ele foi à direita, ele se tornou herdeiro de todas as coisas, né? E quem somos nós para negligenciar, né? Sim, é verdade. É verdade. E é legal, na linha que os irmãos estão falando, gente, é isso. O Senhor Jesus, ele é o nosso irmão, ele é o nosso amigo, ele é maravilhoso. E ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, a quem devemos todo temor e tremor, porque ele é tudo. Ele é o nosso Salvador, o nosso ajudador, o nosso amigo, o nosso juiz, o nosso Senhor. Então, é sempre importante nós o que na linha do que os irmãos estão falando, sempre termos em mente quem é a pessoa de Jesus. Quem é esse Deus que é o resplendor da glória de Deus? Por meio da palavra dele, tudo foi criado. Gente, é muita coisa. Glória a Deus. Vamos continuar. Porque senão a gente vai se empolgar demais de novo e a gente vai parar que nem a última aula. Mas é bênção. Obrigado, irmãos. Muito bom. Deixa eu continuar aqui. Tema difícil. Irmãos, quero reforçar aqui. Eu trouxe, por isso, eu elenquei temas difíceis, porque é importante nós falarmos sobre temas difíceis. A escola bíblica é para isso. Para nós podermos aprofundar em temas relevantes e difíceis, e que às vezes a gente fala, não, depois eu penso melhor nesse tema. Não, mas aqui é para a gente aprofundar, mergulhar em temas que são importantíssimos. Abram, por gentileza, as suas Bíblias em Mateus 6, começaremos no versículo 9, até o 15. É um texto muito conhecido, que os irmãos conhecem todo ele de cor, até a parte, só que eu vou caminhar 2 versículos a mais no que eu quero falar hoje. Mateus 6, 9. Vocês orem assim, é o próprio Senhor, os discípulos, no contexto. O contexto anterior, os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar. E aí o Senhor Jesus foi explicando vários tópicos de oração. Olha, não fiquem repetindo, façam assim, assim. Aí ele deu um modelo de oração, não para ser a única oração. Ele está ensinando. Vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A gente para aqui e fica em paz. Mas eu quero abordar mais 2 versículos que estão totalmente dentro desse contexto da oração. Versículo 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas.
Esse texto, irmãos, esses dois versículos, a gente às vezes não lembra deles. Só que eles são essenciais nessa oração. Porque Jesus amarra a oração e com essa explicação. Porque ele é muito importante nessa oração, ensina muito sobre perdão. A morte, gente, por que a missão de Jesus envolvia a morte para perdão dos pecados? Jesus estava aqui também com foco na missão dele. E se ele fez tudo aquilo por nós, como nós podemos ter uma vida e na nossa caminhada não perdoar? Eu não sei se você já ouviu algum irmão falando isso. Ah, eu tenho uma dificuldade em perdoar. Gente, eu já ouvi muita gente falar isso. E, irmão em Cristo. E isso é um sinal de imaturidade cristã. Como o pastor falou hoje, de ser filhinho ainda, de estar tomando leitinho espiritual. Porque a maturidade cristã vem quando nós aprendemos a perdoar, porque Deus nos perdoou de muito. Muito foi perdoado. E aqui eu podia trazer vários textos sobre esse tema. Vários textos sobre esse tema, eles ensinam muito. Porque Deus perdoou, a nossa dívida era do tamanho do mundo, era uma dívida impagável. Eu podia trabalhar até a morte, eu não ia conseguir pagar minha dívida. Nada que eu fizesse pagaria a minha dívida de pecados com Deus. Aí Deus mandou o filho dele que derramou a vida por mim, perdoou para perdão dos meus pecados. Aí quando vem aquele irmãozinho que pisa na bola comigo, fala alguma palavra atravessada, ou não, quer ver um exemplo? Não me cumprimentou na igreja. Fiquei chateado. Fiquei chateado. Não vou cumprimentar mais esse irmão enquanto ele não me pedir perdão. Às vezes a pessoa nem percebeu. Às vezes a pessoa a gente não sabe, irmãos. Às vezes a pessoa tá com problema na família. Às vezes a pessoa tá com a cabeça queimando e tá, sabe? Homem, eu acho que acontece isso mais, tá, irmãos? A gente olha meio assim às vezes. E eu faço, e não é uma desculpa, mas é que às vezes a gente passa e não vê as pessoas que estão ali. O que eu falo quando uma pessoa já me falou isso? Puxa, eu estou chateado com tal pessoa porque ela parece que não me cumprimenta. Sabe o que eu falo? Eu falo assim, às vezes a pessoa está distraída, ou não tem esse hábito. Vai, quando você vê ela passando, e eu percebi que você gosta dela, por isso que você sente falta dela. Fala, ô irmão, tudo bem? Dá um abraço nela. Cria isso. Você está ganhando pelo amor, você está tomando a iniciativa. E entre outras N situações da vida. Minha esposa falou isso para mim e me magoou profundamente porque não foi correto. Ou meu filho falou isso para mim. Ou o irmão tal. Ou o pastor falou aquilo. Ou o Flávio. Eu não acho certo. Ou melhor, não concordo com tal coisa. Mas, irmãos, o perdão de pecados, ele é algo que deve ser parte da nossa vida. O nosso Deus, de quem a gente acabou de falar em Hebreus 1, o resplendor da glória de Deus, ele está ensinando a orar e ele está fechando esse ensinamento assim. Vocês devem perdoar, porque Deus perdoou vocês. E olha que grave, é condicional. Se vocês não perdoarem, Deus não vai te perdoar. Por quê? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que um cristão, alguém que se diz cristão e não perdoa, ele não é cristão. Porque o cristianismo envolve o perdão. O perdão que primeiro veio de Deus para nós, que não merecíamos. Ele perdoou os nossos pecados. E mais uma coisa, irmão, sempre que a gente peca, ainda que se você está pecando contra alguém, o primeiro que é ofendido é Deus. Porque todo o nosso pecado ofende a santidade de Deus. Então, quando você falar uma palavra grosseira, ou você pensa alguma coisa impura, ou você age, ou você, como estamos vendo, deixa de fazer o bem, deixa de fazer algo que é bom. O primeiro que é ofendido é a santidade desse Deus maravilhoso. Então já tem alguém que a gente já está em dívida. E aí se tem uma pessoa envolvida, você falou uma besteira para alguém, você ofendeu também essa pessoa.
Então, e Deus, aí, aí nós devemos ter o arrependimento disso e perdão. Perdoar, liberar e também liberar perdão. Às vezes a gente fala, não, eu aprendi a perdoar, tá? Eu aprendi a perdoar, mas aí às vezes tem dificuldade de liberar perdão. Ou, sabe, porque tem que ser natural. Como vai ser natural? Com o exercício. E só para, né, deixar de uma forma mais completa, o que é o perdão? Às vezes a gente acha que a perdão é quando eu não sinto mais nada no coração, meio que o tempo apagou. Não é nada a ver. Isso não é o perdão. Às vezes vai ter pecados que alguém cometeu contra você, meu irmão, que você vai lembrar até a sua morte. Porque aquilo magoou muito você. Porém, você e eu precisamos perdoar. O que é perdoar? Perdoar é quando eu intencionalmente tomo uma decisão racional e não passional. É razão, não é emoção. É falar assim, eu vou perdoar e eu me comprometo a nunca mais trazer esse tema e nem lançar na face da pessoa esse erro que ela fez contra mim. E aí, irmão, quando aquele sentimento, aquela mágoa vir, você pede para Deus. Deus, me ajuda porque tá doendo, eu tô triste, mas eu já perdoei aquela pessoa, me ajuda a lidar com a dor. Lidar com a dor é diferente de perdoar. Então, irmão, é isso. Você toma uma atitude. E claro, com o tempo aquilo vai passando mesmo, o tempo vai apagando, vai, mas por isso que eu falo, tem coisas que vão trazer marcas nas nossas vidas que nós nunca mais vamos esquecer, irmão. E essa marca nós precisamos perdoar. Por isso que eu falei, o perdão está dissociado da emoção. Porque às vezes vai doer, e vai doer muito tempo. Então não é quando, me sentir leve, então hoje é dia de perdoar. Não. O dia de perdoar é a hora de você falar assim, eu tenho de tomar uma atitude e perdoar. A dor, eu vou pedir para Deus me ajudar a tratar. E além, até mesmo se a pessoa que te magoou não te pedir perdão. Porque o perdoar é uma atitude que vem de nós. Não que, claro que se a pessoa pede perdão, é melhor, é mais fácil para nós, pensando na carne, na nossa humanidade, é mais fácil, né, a gente liberar o perdão. Mas não é assim. Não é, porque às vezes você não vai ter talvez nem mais contato com essa pessoa, talvez a pessoa partiu ou a pessoa está distante de você. E nisso, a importância é de nós termos sempre essa predisposição. Poxa, tal coisa aconteceu e eu fiquei magoado. Não, mas eu tenho que perdoar ela, mesmo que ela... Às vezes ela nem percebeu que ela me magoou. Eu tenho a predisposição de perdoar. Porque nas palavras do Senhor Jesus, se nós não perdoarmos o nosso irmão, o Senhor não nos perdoará dos nossos pecados. Então, esse é um tema muito sensível e muito importante na nossa caminhada cristã. Desculpa. Vamos falar agora um pouquinho sobre criação de filhos. Extrema relevância nas nossas vidas, meus irmãos. Abram comigo as suas Bíblias em Deuteronômio 6, de 4 a 8. A palavra de Deus diz, Deuteronômio 6, de 4 a 8. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas enquanto estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e de seus portões. Provérbios 22, 6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará. Gente, a criação de filhos também aqui ela não é a gente não é convidado a criar nossos filhos segundo a vontade de Deus. Nós temos o dever. Aqui, ó, é um imperativo, ensine-as, e ele adjetiva com persistência.
a seus filhos, no versículo 7. Converse sobre elas quando estiver sentado, andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. A ideia aqui, gente, é darmos a importância que a palavra de Deus tem e transmitirmos para o nosso filho. Porque isso é uma responsabilidade como pais. Quando os irmãos vão lá na frente e apresentar as crianças, ele está se comprometendo, reforçando esse compromisso de Deuteronômio. E a igreja ali orando junto também se compromete, mas a responsabilidade primeira é do pai. A igreja presencia e entra junto nesse ministério abençoado de ensinar a criança com você. Mas a igreja ela vai te dar o suporte, irmão. Porque a responsabilidade é do pai, dos pais. Papai e mamãe. Exemplificando, a pandemia é difícil, né, irmãos? O Daniel, meu filho, ainda é muito pequenininho, ainda nem entende o que está acontecendo, né? Mas, de toda forma, a gente sempre está ali caminhando, mostrando as coisas de Deus, ouvindo músicas cristãs, 3 palavrinhas, entre outros ministérios abençoados. Os vídeos do Ministério Infantil. Eu creio que os irmãos têm visto que o Ministério Infantil tem feito muitos trabalhos nessa área. Irmãos, se você tem um filho e você é abençoado de ter esse material todo preparado com muita dedicação, o vídeo tem 10, 15 minutos que você assista junto com o seu filho e possa conversar depois com o seu filho sobre esse vídeo. O seu filho vai entendendo que aquilo é importante para você. Eu quero te falar isso, irmão. O seu filho vai considerar importante o que é importante para você. Porque você é o herói dele. Você é a pessoa que ele quer agradar e se espelhar. E se para você não é importante, para ele dificilmente vai ser importante. Mas agora, se ele vê que o papai e a mamãe eles dão muita importância para a palavra de Deus, deve ser importante isso. É assim que a mente da criança funciona. Então, não perca essas oportunidades de caminhar, porque às vezes você fala, poxa, mas eu não tenho tanto conhecimento, tudo. Os vídeos estão aí mastigadinhos. Assiste com o seu vídeo, com o seu filho o vídeo. 10 minutos do seu tempo que você está investindo no seu filho e está cumprindo a palavra de Deus, que ensina a criança. E lá o pessoal tenta fazer de uma forma bem lúdica e didática, trazer lições que você pode conversar, você pode caminhar com a criança. E nisso, você vai marcando no coração dela, colocando no coração dela a pessoa de Deus. Ele vai conhecendo cada vez mais Cristo. Por isso que tem cristão que fala assim, nossa, eu me sentia tão cristão, eu entendi que eu tinha que... Porque o meu pai me passou aquilo. O meu pai me passou, eu entendi, eu conheci Deus por meio do meu pai. E eu via Deus no meu pai. Eu olhava minha mamãe, ela estava orando, e eu não entendia no começo, mas depois a mamãe me ensinou que quando eu tenho problemas, eu oro, eu peço para Deus, e quando eu tenho alegrias, eu oro e agradeço a Deus. Quer dizer, você vai desenvolvendo isso na vida do seu filho, e você vai marcando, e você vai colocando nele a imagem de um servo de Deus. Porque lembra que Paulo falou? Sejam meus imitadores, assim como eu sou um imitador de Cristo. Aqui a mensagem para nós pais é que o nosso filho fala, seja nosso imitador, assim como nós somos imitadores de Cristo. É uma missão relevante. Mas a nossa omissão nessa área, nós estamos descumprindo o que Deus mandou nós fazermos. Eu vou falar de santidade agora e vou abrir novamente para nós conversarmos. Em Hebreus 12, 14, a palavra de Deus diz... eu vou dar um tempinho para os irmãos abrir. Quê? Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Olha, aí, às vezes a gente tem que se apegar, né, quando o autor fala uma coisa que você fala, entendi. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Irmãos,
é o que nós estamos aqui aprendendo juntos e construindo cada dia mais, essa imagem de Cristo Jesus. O que parece, quando eu assisti o culto, eu falo para minha esposa, né? Parece que eu e o pastor sentando lá, eu fui lá na salinha do pastor, a gente falou, vamos preparar aqui o culto e a EBD junto. E eu sinto que é Deus falando para nós, para a igreja que está no Ipiranga, e Ele quer falar isso para a gente. Por isso que parece que a gente está preparando isso tudo junto, que ele vai se complementando de uma forma abençoadora. Essa vida de santidade é a marca do servo de Deus, é a marca do discípulo de Jesus. É uma vida que nós buscamos ser pequenos cristos. Quer dizer, é ter uma identificação tão grande que quando as pessoas do mundo vão perceber-nos como alguém mandado pelo próprio Jesus para me trazer aquela comida, talvez, e junto com aquela boa nova, com o anúncio do evangelho, com o anúncio de que você não está sozinho nesse mundo, de que Deus nos amou antes e Ele mandou o Filho dele para nós, para o perdão dos nossos pecados. E isso, meus irmãos, envolve uma vida de santidade. Quando você tem uma vida de santidade, isso vai ser visto pelo mundo. Não uma vida de casca, não é uma casca santa e dentro, ao contrário, a santidade, ela nasce de dentro. E ela vai se externar em ações que vão ao encontro do que você já se tornou. Da transformação, não do que nós éramos. E agora eu vou traduzir esse enigma. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. É isso que nós éramos em nossa essência e natureza. Em Cristo Jesus nós fomos transformados e nova criatura somos. Como assim? É uma transformação de vida em que a imagem de Deus, ela fica ressaltada nas nossas vidas. E o Espírito Santo de Deus, ele age nesse processo de santidade, de santificação, e nos ajudando a ter uma vida santa. Porque sem Deus é impossível ter uma vida que agrada, é impossível ser um discípulo de Jesus, é impossível. Tanto que, irmãos, tudo que nós aprendemos do reino de Deus, todas as coisas espirituais, só são compreensíveis por quem é espiritual. Porque é o Espírito Santo que abre os nossos olhos espirituais para nós entendermos e ver o quão relevante aquilo é. Então, é muito importante nós termos essa noção de que essa vida de santidade, ela é essencial e ela é parte da vida do servo de Deus. Eu vou abrir aqui primeiro para nós conversarmos um pouco sobre esses 3 pontos. E eu vou ler aqui que fizeram algumas considerações no chat. O irmão José Celso disse: professor, será que não posso pedir a Deus que, junto com o perdão que eu dei, Ele me dê em contrapartida a paz e a calma de já não sentir mais qualquer dor pelo mal que me foi causado? Sinceramente, eu tenho dúvidas se isso deve acontecer em 100% dos casos. Acontece para poucos ou não acontece para ninguém? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Tem a ver com o tratamento da dor, né? E das angústias. Eu vou responder lembrando do que o apóstolo Paulo passou. O que eu admiro nesses grandes homens de Deus é que eles mostram a vida deles na parte boa, na parte ruim, na parte das lutas e na parte das vitórias e das derrotas, e sempre sustentados pela mão poderosa de Deus. Paulo falou, eu tinha um espinho na carne, e eu orei para que ele me tirasse, mas eu ouvi: a minha graça te basta. E aí eu entendi. Quer dizer, e ele parou de orar sobre esse assunto. Irmãos, eu sem problemas, é perfeito. Acho que pedir para Deus trazer a paz, ele certamente tinha. Como o Celso falou, isso é importante sim. Orar e pedir para o Deus da paz curar, ministrar cura no nosso coração. Porque a cura, irmão, não é o seu irmão que vai curar o seu coração. Não é um pedido de desculpa que vai curar o seu coração. A falta de perdão é um veneno que a gente toma e que esse veneno que eu tomo me mata. Porque eu fico alimentando e remoendo aquele
aquele sentimento, nossa, não acredito que tal pessoa fez isso comigo. Aí você começa a fazer o quê? Odiar. Ou ter uma mágoa aqui. Então, e eu não tô aqui, meu irmão, por favor, menosprezando muitas vezes dores intensas e terríveis que nós passamos. Mas que, sim, o Espírito de Deus, o Santo Espírito de Deus, ele nos cura, ele nos ajuda, ele nos dá a paz. Mas às vezes ainda vai doer. Mas a paz você vai sempre ter. O pastor levantou a mão. Pode falar, pastor. Bom, cara, muito boa pergunta, Celso. Acho que essa aí é uma coisa que todos nós precisamos considerar. Eu queria dar minha opinião, e como sempre falo, não que a minha opinião seja certa, tá bom? Mas o que eu penso e como eu aprendi com a questão do aconselhamento bíblico, a gente tem que tomar em consideração alguma coisa. A maturidade, e foi uma coisa que o Flávio falou. Agora, imagina o seguinte, eu chego, vou colocar um exemplo comigo, tá? Comigo. Vamos supor que eu estou em casa, minha esposa chega e eu estou traindo ela com outra pessoa na cama. Imagina, não quero que isso aconteça, mas imagina que isso aconteça. E a minha esposa, crente, devota ao Senhor, chega e me vê fazendo aquilo. E ela, na hora, me fala, amor, eu te perdoo. Né? No momento que está acontecendo o pecado, não vai acontecer. E, às vezes, pela questão da mágoa, dor, tristeza e pena que a pessoa está sentindo porque se sentiu traída e muitas emoções que vieram ao encontro, ela vai demorar em me perdoar. O chamado para ela, que é cristã, e para mim também, é primeiro me arrepender, para mim, Samuel, e para minha esposa seria o quê? Caminhar para ter esse perdão em mim, em Samuel, né? E também a paz. Só que essa paz, Celso, é um processo, cara. Eu acredito que é um processo, como todo na vida do cristão é um processo. Não somos salvos pelo sangue de Cristo, porém a santificação ela é um processo que dura a vida toda. E também somos chamados a atingir a maturidade em que nós possamos, já de forma simples, né? Aconteceu o pecado, talvez eu demore um pouco, mas nem tanto como para perder a paz por causa disso, entendeu? Então, eu me lembro de Paulo, nesse exemplo. Paulo teve um encontro muito duro com Marcos, né? João Marcos. João Marcos estava indo com eles para uma missão e, do nada, ele abandonou eles. E Paulo até brigou com Bernabé por essa situação, né? E o que acontece aí? Bernabé sai e Paulo segue sozinho o caminho dele, porque ele desprezou totalmente essa atitude. E, de fato, eles não se falavam. Porém, quando Paulo, lá no final da vida dele, está passando por momentos complicados, ele entende que Deus, na sua soberania, na sua capacidade, no seu amor, tratou a vida de João Marcos, e Paulo vai falar o seguinte: traz o João Marcos também, que me é útil para a obra. Isso nos mostra que, em algum momento da vida, Paulo restaurou seu relacionamento com aquela pessoa, o perdoou e se tornou útil. Mas você lendo a Bíblia, parece que se não chegarmos até esse tempo de Timóteo, onde ele fala que perdoou João Marcos, eles sempre tretaram e nunca se falaram mais. Entende? Então, desde meu ponto de vista, Celso, respondendo um pouco a sua pergunta, é um processo a questão do perdão. Claro, somos chamados a chegarmos a esse patamar, onde eu posso perdoar daqui a uma semana e eu sei que Deus vai me guardar, Deus vai ser meu criador, meu soberano, meu rei, e Ele vai trazer a justiça. Porém, nós temos que considerar no meio dessa equação ideal o pecado. O pecado que ainda habita em nós, que ainda quer a sua própria justiça, o pecado que ainda quer se submeter à carne e fazer o seu próprio querer, a sua justiça própria. Então, quem está falando? Marcos. Precisamos sim de uma cura interior. Só que essa cura interior, falando desse termo aí, Auxílio, acho que ele acontece à medida que nós crescemos e amadurecemos na vida cristã. À medida que mais nos aprofundamos no relacionamento com Deus, essa cura interior
ela acontece de maneira plena. E todo crente é chamado a ter isso. Todo crente é chamado a ser esse crente maduro, né? Que perdoa como Cristo perdoou Pedro, né? Pedro traiu na cara dura, mas na mínima oportunidade que Jesus teve depois de ter ressuscitado, Deus chama ele, senta para comer um peixinho com ele e diz, né? Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo, então apacenta os meus cordeiros. Tá bom? Essa aí é a minha opinião. Amém. Irmãos, o perdão é algo que é uma das práticas que nós precisamos exercer e treinar. É intencional, como o pastor falou, é intencional e é um processo. Pela nossa carne, né, pelo nosso pecado, às vezes vai doer e talvez você não vai esquecer. Mas o processo de cura, que o Altílio perguntou, nosso querido irmão, ele vai acontecer pelo meio do poder do Espírito Santo, que é isso que nós devemos pedir. Porém, sem perder de vista que às vezes vai continuar doendo. Mas aquilo já está tratado no seu coração, porque a gente tem que ter um entendimento de que nós estamos no mundo de sofrimento. Nós estamos no mundo de dor caído. Aqui ainda haverá dor. Quando Cristo voltar, tudo será restaurado plenamente. A restauração plena e perfeita e toda lágrima do olhar vai ser enxugado na volta de Cristo. Então, por isso que é importante a gente ter isso, esse processo que o pastor falou e a importância de sabermos que nós estamos vivendo num mundo de dor, num mundo de natureza caída, em que haverá sim, a esperança é essa, irmãos, na volta de Cristo, não toda lágrima, a Bíblia fala, e ele os enxugará toda lágrima do olhar. Quer dizer, a gente, sendo bem, nenhum cristão vai terminar ali a carreira falando, nossa, a vida foi só alegria, irmão, é só vitória. Claro que não, é lutas, vitórias, dias difíceis, dias de derrota, e a igreja abraçada, firme, contando uns com os outros, porque isso também é outra coisa legal. Você tem o seu irmão aí do lado que você pode... Às vezes está difícil, está doendo aquele pecado, aquela ofensa que você sofreu. O teu irmão aqui, usa ele. Irmão, ora por mim, me ajuda. Eu estou com um problema. Às vezes você abriu o coração, você ajuda nesse processo de cura que ele é paulatino, ou seja, ele é gradual e a igreja está aí também para isso, sendo uma comunidade terapêutica de cura. Pastor Gilval quer falar? Pode falar, pastor. Olha, eu acho que essa questão, né, do perdão de alguém que nos agride, de alguém que nos ofende, às vezes é muito grave e dependendo de cada um, nós temos dificuldades para realmente esquecer. Então, esquecer, eu creio que nem sempre é possível. Apesar de que eu posso perdoar uma pessoa e declarar aquela pessoa perdoada, eu vou lembrar do passado, da ofensa ou do dano que ela me causou, isso vai me causar tristeza. Mas não significa que eu não perdoei a pessoa. Em Deus, eu pedi para Deus, eu orei, eu entreguei a Deus. Agora, nós temos o inimigo das nossas almas. Às vezes, essa coisa fica lá no banco da nossa história e, de repente, Satanás lança uma seta inflamada. E, de repente, alguma coisa que está enterrada lá no passado, ela brota inesperadamente, sem ter nada a ver com o dia a dia, mas o inimigo lança uma seta inflamada para nos desequilibrar na nossa construção. É uma coisa que eu devo perceber, que às vezes nós precisamos, é difícil curar as memórias. E às vezes o perdão está concedido, o assunto está dormindo e o Satanás traz o assunto com muita força
num determinado momento para atrapalhar a minha vida. E eu estava lendo aqui, estou lendo aqui em Efésios, na armadura de Deus, quando ele fala assim no verso 16: usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo da fé apaga as setas inflamadas do maligno. Então, qual a razão de um assunto voltar à tona para me abalar no presente de alguma coisa que eu já lidei? Eu tenho que chamar na fé o que Deus promete que Ele faz. Eu creio que Deus me perdoa, Ele prometeu que Ele me perdoa e eu me sinto perdoado. Eu tenho que crer que o perdão foi concedido e está válido para mim e para a pessoa, só que Satanás não deixa o assunto dormir e não extingue o assunto. E pela fé eu tenho que repreender a investida de Satanás. Pela fé eu tenho que dizer: não, afasta de mim, Satanás, arreda de mim. Eu já perdoei e isso está nas mãos de Deus. Eu recorro para os braços do Pai. Eu vou até o Pai e converso com isso, entrego de novo essa situação ao Pai e peço pelo afago dele, não permitindo que Satanás restaure, reconstrua um sentimento que eu estou lutando para esquecer dentro de mim. Como eu disse, eu penso que isso para algumas pessoas é mais fácil perdoar e esquecer, para outras não é fácil. Mas, assim, eu tenho que crer pela palavra que perdoado está, porque eu perdoei em Cristo Jesus. E se eventualmente eu sou tomado por um ataque de ressentimento, colocado ali pelo inimigo, eu tenho que buscar Deus. E, em nome de Jesus, repreender o ataque do inimigo, em nome de Jesus, buscar socorro nos braços do Senhor. Flávio, posso fazer um comentário? Por favor. Sobre esse tema, eu não lembro exatamente quem foi, mas eu ouvi uma definição que para mim me caiu muito bem, né? Que esquecer o que alguém te fez não é perdoar, é amnésia, né? O desafio não está em esquecer, está em se lembrar, né, do que foi feito, do que te magoou, mas você lidar com isso, né? E lidar de uma forma que você não tem o desejo de revidar, que você não trate a pessoa de uma maneira diferente por causa disso que aconteceu, ou seja, de fato perdoar, né? Lidar com essa situação da forma que Deus espera que a gente faça, isso é o perdão, né? Então, isso para mim mostra muito bem a situação, né? A gente usa muito esse termo de vou esquecer o que foi feito, mas não é bem isso, né? Se pudéssemos aí tomar uma pílulazinha e esquecer o que aconteceu, não haveria mérito nenhum nisso, né? Esqueceu, o que você esqueceu não aconteceu. E como eu já tive um episódio aí de amnésia, eu posso garantir que isso é verdade, né? Esquecer e não acontecer é a mesma coisa, né? Lidar com a situação é que é o nosso desafio. Eu quero aproveitar, já que o microfone está aberto aqui, né, e comentar não especificamente da questão do perdão, né, mas assim, do cristão lidando com o que a gente precisa lidar para santificação, para perdão, para tudo na nossa vida cristã, né? A minha vida, por exemplo, eu tenho uma vida muito corrida, né? Eu trabalho fora, eu trabalho em casa. Então, assim,
Se a gente não tiver o exercício de lembrar todos os dias que a gente é um cristão, que aqui é só uma passagem e que a gente precisa transformar as nossas vidas, a gente não dá importância para o que a gente precisa dar. A gente não se santifica. E não é fazendo coisa errada, é simplesmente vivendo o dia a dia. Então, a gente não consegue priorizar a questão da santificação, essa questão também do perdão. A gente não consegue trabalhar essas coisas se a gente não acordar todos os dias com essa preocupação, né? Então, assim, vamos dizer, o pastor Samuel, que o trabalho dele é espiritual, vamos dizer assim, é mais simples você estar todo dia pensando nisso e melhorando a vida, né? O dia a dia. Para a gente que tem um dia a dia muito corrido, é muito difícil lidar com isso. Então, assim, a importância da gente acordar com isso em mente, né? De colocar isso como importante para que a gente se santifique, para que a gente perdoe, para que a gente continue essa caminhada cristã. É só mais uma coisinha, tem uma música, agora o nome completo do autor eu não lembro, é Márcios, ele teve a nossa Estênios Márcios, né? Que ele conta lá a história de que alguém chega lá na porta do céu e o anjo lê tudo o que ele fez e pergunta, olha, você fez tudo isso aqui, mas você tem certeza que você está querendo entrar no céu, né? E ele responde, eu fiz tudo isso, mas olha aí, está escrito em letra vermelha, ou seja, com o sangue de Jesus que eu fui liberto e perdoado, né? Então, a relação de Deus com o pecado é essa, ele não esquece, ele sabe que pecamos, mas nos lava do pecado. Essa é a lição que a gente tem que ter, né? A gente sabe o que nos entristeceu, o que foi feito de ruim para a gente, mas assim, como Jesus fez, seguindo o exemplo dele, nós temos que perdoar, né? Repito, o grande desafio é esse, não é esquecer, não. Apesar de tudo que nos magoou, a gente vai passar por cima e vai vencer e vai aceitar o nosso irmão, né? Da maneira como ele é. É assim que eu vejo. Muito legal. Acho que fazer as considerações dos irmãos. Eu vou rememorar aqui um tema legal que nós falamos, importante, para que tem uma construção mítica, tem muita lenda em cima dele, que é Jesus era um homem muito religioso. Religiosidade correta, não religiosidade vazia. Lembra? E aqui eu quero lembrar para vocês, Marcos, não precisa abrir não, Marcos 6:3. O Senhor Jesus, as pessoas estão falando assim sobre Jesus. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? O carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? É o que basta para o que eu quero dizer. Ele era um carpinteiro. Jesus não viveu a vida dele inteira só ensinando e fazendo milagres. Não é verdade. Ele, antes de começar esse ministério mais específico, ele trabalhou. Tinha uma vida fazia os serviços dele de carpintaria, etc. E tinha uma vida espiritual, como a Sueli falou. Ele tinha uma vida com Deus, séria. Ele tinha uma vida religiosa, mas uma vida religiosa cheia com Deus, que é hábito de oração, perdoar, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que abençoa com atos de bondade, uma pessoa que cuida dos necessitados. Isso é ter uma vida religiosa, na religiosidade que agrada a Deus, que é a religiosidade verdadeira. Que pare e lê as escrituras, que tem um tempo de oração, de meditação em Deus. Isso está dentro da santificação, que é ter uma vida de religiosidade que agrada a Deus. Pastor Samuel, pode falar, pastor. Pessoal, eu queria fazer uma pergunta para vocês. A maioria aqui gosta de futebol, né? Brasileiro, né? Gosta de futebol. Hoje tem a final da Champions League. Quando a gente assistir e quem assistir,
vai ser um momento espiritual ou carnal? Pergunto. E aí? O que vocês acham? Quem se anima a responder? E tudo que fizeres, hein? Seja em palavra, seja em ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele. Graças a Deus, Pai. Então, momento espiritual ou carnal, Celso? Pode ser espiritual. É o momento Pode ser da- espiritual. Pode ser espiritual. Pode ser. E não é que pode, deve ser. Porque Deus continua sendo o mesmo, ainda quando a gente está assistindo um jogo de futebol. Agora, as nossas atitudes, muitas vezes, se desviam nesse contexto porque a gente pensa que não estamos num momento espiritual. Mas o nosso culto diante de Deus, ele continua na nossa vida quando nós estamos dentro da igreja e quando estamos fora. Quando estamos sentados na mesa para almoçar, quando estamos dirigindo o carro. Então, nossa vida espiritual deve ser em todo momento. Considerar as minhas atitudes deve ser em todo momento. Fala, Celso. Eu só queria dizer que pode deixar de ser um momento espiritual quando começar a xingar o juiz, dar Isso. burro na mesa, falar palavrão, Isso. deixou de ser um Aí momento pronto. espiritual. Deixou de ser, mas não deixou de ser porque nós, vamos dizer assim, não deixou de ser um momento espiritual porque Deus não está lá, mas deixou de ser porque as nossas atitudes do pecado manifestaram aquilo. Então, nós devemos considerar a nossa mente, a nossa vida, que tudo que nós estamos fazendo é um momento espiritual. Interessante que Jesus, ele não tinha só, vamos dizer assim, gente, quantos banquetes Jesus foi participar quando nós lemos o Evangelho? Ele foi para um casamento, gente. O primeiro milagre que ele fez foi transformar água em vinho. E alguns vão dizer, não, mas era suco de uva. Tá bom, mas ele chamou o mestre lá, o mestre Sala, para quê? Para que ele experimentasse. O que ele disse? É o melhor vinho que tomei na minha vida. Então, pessoal, Jesus estava lá. Eu não quero entrar em detalhes aqui, brigar, discórdia, nem nada disso. Só quero exemplificar que existem momentos na nossa vida que a gente chama de carnal. Mas eles são carnais porque a gente está desfrutando com a mente do pecado. Mas somos chamados a vivermos a nossa vida com uma perspectiva espiritual em todo momento. Desde que você come, desde que você se levanta. Jader que gosta de correr, quando Jader corre, tem que ser um momento espiritual. Por que não pode ser, por exemplo, correr um devocional de manhã? Por que devocional de manhã tem que sentar, somente ler a Bíblia, orar e ponto? Esse é meu devocional. Não, meu devocional é sair para correr. Ver como Deus, as coisas maravilhosas que Deus fez. Agradecer porque Deus me deu um corpo que está resistindo, respira direito. É um devocional também. Levanta a mão. Pastor, Fala, Vera. eu conheço um pastor que o devocional dele, de oração, todos os dias, é ir ao parque, caminhar, e enquanto caminha, faz toda a lista de oração. Então, a gente pode unir a nossa vida ao devocional em qualquer momento. Qualquer momento. Assim como recebestes Jesus como Senhor, assim andai nele. Sim, Andar com andar Jesus e em viver. cada momento. Andaram É de viver. pé. Então, só para a gente considerar isso, que, assim, eu entendo, nossa vida é um desafio, né? Estamos no mundo, porém somos chamados a viver no meio do mundo com uma perspectiva totalmente diferente do que as pessoas fazem. As pessoas do mundo, elas pensam assim, não, eu agora vou para a igreja, então na igreja assume uma posição e ela ora, chora, canta, né? Depois sai de lá, não, agora eu sou o corintiano e vai lá torcer para o Timão e grita e esquece que Deus também está lá. Então nossas atitudes devem ser sempre, né? E esse é um chamado, tá? É um processo, não é que acontece da noite para o dia, de que nossa vida deve ser vista de uma perspectiva espiritual sempre. Tá bom? Só esse comentário, Flávio. Amém. E isso aí é uma vida de santidade. Isso que nós estamos conversando é
a vida do discípulo de Jesus. É alguém que nós estamos aqui no mundo, né? Um mundo caído. Mas as pessoas conseguem ver Cristo. Onde quer que nós estejamos, as pessoas conseguem ver Cristo em nós. Falando dos pais e filhos, o seu filho vai olhar você torcendo para o Timão, para o Palmeiras, para o São Paulo. E quando o juiz ainda tenha uma decisão que você discorde, como que é o seu coração? Porque aquela maquininha de reprodução de comportamento está ali do teu lado. E ainda que não esteja, o nosso Deus maravilhoso, ele está ali. E se a gente consegue ter isso, uma vida de discípulo de Jesus, que é o que a gente busca e persegue, a gente consegue transformar e ter momentos espirituais em onde quer que nós estejamos, né? Isso é o nosso alvo, é sermos imitadores de Cristo. Então, como eu falei, eu fiz aquela ponte, Jesus era um carpinteiro. Alguém tem alguma dúvida que quando ele fazia alguma peça, ele não estava fazendo aquilo como um louvor a Deus também? Ele estava fazendo também como um momento espiritual, construindo uma peça, uma cadeira, sei lá. O que é que ele estivesse fazendo, ele estava fazendo aquilo para a glória de Deus também, fazendo o melhor. Então, isso é algo que nós devemos viver essa vida que agrada a Deus e que, onde quer que nós estejamos, nós temos esse comportamento de imitadores de Cristo. Bom, então eu vou... Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Eu vou caminhar para a nossa conclusão agora. Tá. Rendeu bastante aqui o nosso tema. Muito bom, irmãos, ouvir vocês. É sempre muito edificante. E aqui a conclusão nossa é bem simples. E nós devemos ter isso aqui bastante claro para nós, quando nós estivermos pensando no que a gente aprendeu e conversou hoje, compartilhou. Pecados por omissão ocorrem em diversas áreas das nossas vidas. Desde o pecado por omissão que Tiago cita especificamente, que é tirar Deus dos planos, é um pecado. Como não cuidar na criação dos filhos, não perdoar, não ter uma vida de não compartilhar as boas novas, não cuidar da nossa salvação. Diversas áreas das nossas vidas que são diretamente, sempre, nós somos seres espirituais. O Espírito Santo de Deus habita em nós. A gente não consegue falar, Espírito Santo, licença, agora eu vou resolver as coisas da carne. A nossa vida é uma vida que está ali o tempo inteiro interagindo com o mundo espiritual. E a boa notícia, aqui em específico, é que Deus nos ajuda nessa difícil missão de ter uma vida de discípulo de Jesus. Difícil para a nossa carne, para nosso corpo caído, mas com o Espírito Santo de Deus, é uma missão maravilhosa. Nós atingimos, como nós vimos como primeiro tópico da primeira aula, nós conseguimos cumprir o nosso objetivo, que é ter uma vida de discípulo de Jesus que glorifica a Deus eterna. E vamos assim caminhar com Deus eternamente, meus irmãos. Então, o Santo Espírito de Deus, ele nos ajuda. Irmão, mas então, Flávio, eu tenho um pouco de dificuldade nessa área do perdão. O Santo Espírito de Deus vai te ajudar. Eu tenho um pouco de dificuldade no futebol, é a minha luta. O Santo Espírito de Deus vai te ajudar. A área que for, porque cada irmão aqui é diferente. E às vezes o irmão fala, essa área aqui, nossa, eu nado de braçada, tranquilo. Mas eu tenho uma dificuldade nesse ponto aqui. Mas o Santo Espírito de Deus, é com ele que é a sua conversa, que vai te capacitar. Mas como que você vai se preparar para entender essas coisas? Fazendo o que nós estamos fazendo aqui, sentando juntos e aprendendo como igreja. Primeiro, aprender a palavra de Deus. Depois, praticar. Como o Tiago falou, no versículo 22 do capítulo 1. Não sejamos apenas ouvintes, mas o ouvinte é um pressuposto lógico necessário. Ou seja, ouvir a palavra de Deus é necessário, estudar a palavra de Deus. Não existe vida cristã, eu vou repetir, não existe vida cristã
sem estudo da palavra de Deus. Porque como vamos praticar algo que a gente não conhece? A gente conhecendo a palavra de Deus, nós saberemos como é o que é que Deus tem para nós. E assim nós vamos conseguir cumprir essa missão, sim, de sermos servos do Deus vivo, de perseguir o alvo de imitadores de Cristo, sermos os cristãos, não os filhinhos, não os jovens, mas sermos os cristãos maduros, que podem compartilhar o conhecimento de Cristo, que têm discípulos, que ensinam. O seu primeiro discípulo tem que ser o seu filho. E as pessoas com as quais que você se relaciona também, as pessoas que a sua vida espiritual impacta. E essa é a vida que agrada a Deus.